O som do metal batendo ainda tal ecoava pelo bairro de Álcio, enquanto o menino de 14 anos, Thomas Martins, trabalhava freneticamente em mais uma bicicleta danificada. Seu oficina, improvisada, na verdade, o pequeno garagem de sua família, com ferramentas emprestadas dos vizinhos, já estava cheia de bicicletas esperando pelo seu toque mágico. Suas mãos, tão jovens que mal tinham endurecido, moviam-se com precisão ensaiada enquanto ele substituía uma corrente desgastada. Uma pilha de contas médicas se pousava sobre sua bancada, os números crescendo mais rápido do que seus modestos ganhos poderiam acompanhar. Mas Thomas continuava trabalhando, impulsionado por uma promessa que havia feito sua mãe, Maria, no hospital: "Eu vou achar um jeito." Foi então que uma sombra se projetou sobre seu espaço de trabalho, e uma voz familiar perguntou: "Garoto, quanto custa um ajuste básico?" Na porta do garagem, Nicolas Ferreira estava de pé, segurando o guidão de uma bicicleta de montanha de alta gama. Porém, não foi o equipamento que chamou sua atenção, foi o olhar determinado do jovem mecânico e a papelada hospitalar, parcialmente escondida sob um pano engordurado. O que aconteceu a seguir mudaria não apenas o destino de uma família, mas a forma como toda a comunidade enxergaria a saúde e o empreendedorismo juvenil. Se você gosta de histórias sobre jovens heróis que fazem a diferença e do poder do apoio comunitário, não se esqueça de clicar no botão de inscrição. Essa é a melhor maneira de apoiar nosso trabalho. Muito obrigado, e vamos continuar. O mundo de Thomas virou de cabeça para baixo há 3 meses, quando sua mãe, Maria, desmaiou durante seu turno em um diner local. O diagnóstico foi devastador, uma rara doença cardíaca que exigia cirurgia imediata e tratamento contínuo. O seguro familiar cobria apenas uma fração dos custos, deixando-os afogados em dívidas médicas. Em vez de desistir, Thomas recorreu ao que mais sabia fazer: consertar bicicletas. Tudo começou como um hobby, aprendendo com vídeos do YouTube e praticando em bicicletas abandonadas que encontrava pelo bairro. Agora, esse talento era a tábua de salvação da família. Todos os dias, após a escola, ele trabalhava até seus dedos doerem, cobrando preços justos e construindo uma reputação por reparos de alta qualidade. Os garotos da vizinhança o chamavam de sussurrador de bicicletas, mas poucos conheciam a verdadeira razão de sua dedicação. Nicolas Ferreira estava passeando pelo bairro naquela manhã, seguindo uma rota diferente para seu estúdio, quando notou o fluxo constante de pessoas levando bicicletas para o modesto garagem. A curiosidade impulsionou a entrar, e o que descobriu acendeu algo extraordinário. $20 por um ajuste básico, senhor, respondeu Thomas, tentando manter a voz firme, mesmo ao reconhecer a lenda dos podcasts diante dele. Mas sua bicicleta parece precisar de um novo presenço-tinito. Isso custará outros 40 telos peças e mão de obra. Nicolas examinou cuidadosamente o espaço de trabalho do jovem mecânico, ferramentas organizadas meticulosamente, um caderno repleto de anotações detalhadas de reparos e uma lista de preços que era quase humildemente razoável. Porém, foram as contas do hospital que chamaram sua atenção, como as palavras "aviso urgente" visíveis mesmo através do pano manchado de gordura. "Quantas bicicletas você conserta por semana?" perguntou Nicolas, com um tom casual, mas com os olhos afiados de interesse. "Cerca de 15 a 20, se eu conseguir as peças", respondeu Thomas, sem parar de trabalhar na bicicleta atual. "Mas se eu não tiver de fazer dever de casa, mas minha mãe me fez prometer te manterei minhas notas, mesmo do leito do hospital." Sua voz se quebrou um pouco nas últimas palavras. Nicolas puxou um banquinho gasto e se sentou, enchendo o pequeno garagem com sua presença. "Conte-me sobre sua mãe, garoto." A história jorrou de Thomas, sobre o colapso de Maria, a cirurgia complicada, as contas que se acumulavam e sua tentativa desesperada de ajudar do único jeito que conhecia. Enquanto falava, suas mãos não paravam de se mover, guiadas pela memória muscular dos movimentos familiares de concerto de bicicletas. "Sabe, o que mais lhe impressiona?" disse Nicolas, após Thomas terminar de falar. "Não é apenas sua habilidade com bicicletas, que é notável. É sua maneira de enfrentar um problema que faria a maioria dos adultos desistir. Você encontrou um jeito de ajudar usando o que sabe, e faz isso com integridade." Nicolas então retirou seu telefone e fez uma ligação que transformaria tudo. "Jovem Jaime, desocupe minha agenda por 1 hora."
E me conecte com o Dr. Peterson, sabe? O cardiologista que esteve no meu podcast no mês passado. Temos algo muito importante a ti. O que se decidiu nas próximas horas se tornaria o assunto das conversas na comunidade ciclista de Austin. Nicholas não só pagou pelo estoque atual de peças de Thomas, como também criou conexões que transformariam o negócio do jovem mecânico em algo extraordinário. Primeiro veio o suporte médico. O Dr. Peterson, após ouvir o caso de Maria, providenciou assumir seus cuidados, trazendo uma equipe de especialistas que colaboraram com o hospital para reduzir drasticamente os custos médicos da família. Mas Nicholas sabia que resolver a crise imediata não bastava, era uma oportunidade para criar uma mudança duradoura. O que as pessoas não entendem sobre o sucesso explicou Nicholas aos ouvintes do seu podcast no dia seguinte, recontando a história de Thomas. Não é apenas sobre trabalho duro ou habilidade, embora este garoto tenha ambos de sobra. É sobre comunidade. É sobre reconhecer potencial e ajudar a cultivá-lo. Do insight simples surgiu o programa Rodas da Mudança. Nicholas usou sua plataforma para conectar Thomas com mecânicos profissionais que pudessem ser seus mentores, enquanto também destacava o problema mais amplo das famílias que lutavam com dívidas médicas. Empresas locais, inspiradas pela determinação de Thomas, começaram a oferecer fundos correspondentes para serviços de reparo, efetivamente dobrando o dinheiro que ele podia destinar às contas do hospital da mãe. Mas o impacto se espalhou além de uma única família. A história chamou a atenção de entusiastas do ciclismo em todo o Texas, e logo a garagem de Thomas se tornou o centro de um movimento muito maior. Ciclistas profissionais começaram a trazer seus próprios bicicletas, não por necessidade de reparo, mas porque queriam apoiar a causa e oferecer mentoria a um jovem mecânico promissor. A recuperação de Maria foi gradual, mas constante. Do leito do hospital, ela assistiu maravilhada enquanto o pequeno negócio de reparos de bicicletas de seu filho se transformava em um fenômeno comunitário. Eu sempre soube que Thomas era especial, disse ela durante um episódio do podcast de Nicholas, apresentando a história deles. Mas o que me surpreende é como a bondade de uma única pessoa pode criar um efeito dominó tão poderoso. A iniciativa evoluiu de formas inesperadas. Escolas locais começaram a enviar alunos para o garagem de Thomas para treinamento profissional. Um fundo de bolsas foi criado para jovens empreendedores enfrentando crises médicas em suas famílias. Nicholas garantiu que a história permanecesse em evidência, mantendo o foco na resposta da comunidade, e não em seu próprio papel. Vocês querem saber como a verdadeira inovação se parece? Perguntava Nicholas aos seus convidados. Não se trata sempre de soluções high-tech ou de investimentos massivos. Às vezes, é sobre um garoto em uma garagem que se recusa a desistir, e uma comunidade que reconhece o poder dessa determinação. As habilidades de Thomas cresceram junto com sua operação. Sob a mentoria de mecânicos profissionais, ele se certificou em reparos avançados de bicicletas e manutenção. O garagem se transformou em uma oficina adequada, embora Thomas insistisse em manter alguns dos seus letreiros feitos à mão como lembrança de onde tudo começou. O impacto na comunidade continuou a aumentar. Outros jovens, inspirados pela história de Thomas, começaram a procurar maneiras de usar suas próprias habilidades para ajudar suas famílias e vizinhos. O programa Rodas da Mudança expandiu para incluir oportunidades de mentoria em vários ofícios, mantendo sempre a conexão entre empreendedorismo juvenil e apoio comunitário. Nicholas frequentemente apresentava atualizações sobre Thomas e o programa em seu podcast, enfatizando sempre a mensagem mais ampla. Isso não é apenas sobre consertar bicicletas, explicava ele. É sobre mudar a forma como pensamos a comunidade, sobre o potencial dos jovens e sobre como lidamos com crises. Um garoto com uma chave inglesa nos mostrou um caminho melhor. A recuperação de Maria, apoiada pelo melhor cuidado médico e liberta do peso esmagador das dívidas, tornou-se um testemunho do que a ação comunitária pode alcançar. Assim que se sentiu melhor, ela se tornou uma defensora da reforma da saúde, compartilhando sua história para ajudar outras famílias que enfrentam desafios semelhantes. O garagem onde tudo começou tornou-se um marco local. Pessoas traziam suas bicicletas de todo o Texas, não apenas para concertos, mas para fazer parte de algo especial. Thomas nunca aumentou seus preços, mantendo seu compromisso com um serviço justo e acessível, enquanto a comunidade encontrou outras maneiras de apoiar seu trabalho.
Empresas locais, inspiradas pelo envolvimento inicial de Nicholas, criaram uma rede de apoio para famílias enfrentando crises médicas. O modelo, que começou com consertos de bicicletas, expandiu para incluir outras habilidades e serviços, sempre centrado na ideia de que os jovens podem ser parte da solução dos problemas familiares. À medida que Thomas se preparava para a faculdade, com uma bolsa integral para estudar engenharia mecânica, ele refletia sobre sua jornada durante uma de suas aparições regulares do podcast de Nicholas. Eu só queria ajudar minha mãe, dizia ele, agora com uma voz forte e confiante. Nunca imaginei que tudo isso se transformaria assim. Mas é o que acontece quando alguém acredita em você e te dá uma chance de mostrar do que você é capaz. Nicholas, ao ouvir Thomas falar, sorria ao ver o quanto o jovem mecânico havia crescido. Vocês sabem o que aprendi com tudo isso? Perguntava ele aos milhões de seus ouvintes. Quando você vê alguém lutando contra adversidades impossíveis com todas as suas forças, a coisa mais poderosa que pode fazer não é apenas ajudar essa pessoa a vencer essa luta, mas também ensiná-la a mostrar aos outros como vencer suas próprias batalhas. A história do garoto que consertava bicicletas para pagar o hospital da mãe se transformou em muito mais do que uma narrativa inspiradora, tornou-se um modelo para a ação comunitária, um testemunho do potencial juvenil e um lembrete de que, às vezes, as mudanças mais poderosas começam com os gestos mais simples de determinação e bondade. O crescimento do programa trouxe novos desafios e oportunidades. Grandes fabricantes de bicicletas, ao ouvirem a história de Thomas pelo podcast de Nicholas, começaram a doar peças e equipamentos. O que começou como um pequeno apoio transformou-se em um fluxo constante de recursos, mas Thomas nunca perdeu de vista sua missão. Ele cuidou para que cada doação ajudasse a manter seus preços de conserto acessíveis para a comunidade local que o apoiou desde o início. Vocês sabem o que é bonito nisso tudo, dizia Nicholas em suas discussões no podcast. Não estamos apenas ensinando crianças a consertar bicicletas. Estamos ensinando como resolver problemas, como construir uma comunidade, como transformar habilidades em soluções. Thomas não criou apenas uma oficina, ele criou um modelo de empoderamento juvenil. O impacto na comunidade ciclista de Austin foi profundo. Clubes locais de ciclismo começaram a organizar passeios mensais que terminavam na oficina de Thomas, reunindo ciclistas de todas as partes. Esses encontros evoluíram para eventos comunitários, onde ciclistas experientes compartilhavam dicas de segurança, conselhos de manutenção e histórias de suas próprias jornadas superando adversidades. A recuperação de Maria tornou-se uma fonte de inspiração para outras famílias que enfrentavam desafios semelhantes. Assim que recuperou suas forças, ela começou a se voluntariar na oficina, cuidando da parte administrativa que Thomas encontrava dificuldade em conciliar com os reparos, a escola e seu papel crescente de líder comunitária. Sua presença adicionava ainda mais calor à atmosfera familiar da oficina. Eu sempre me preocupava que Thomas crescesse rápido demais, compartilhou Maria em uma das suas aparições no podcast de Nicholas. Mas vendo transformar nossa crise em uma oportunidade para ajudar os outros me mostrou que, às vezes, nossos filhos podem ser nossos maiores professores. O componente educacional do programa expandiu-se significativamente. Escolas locais passaram a incluir a manutenção de bicicletas em seus programas de educação técnica, com a oficina de Thomas servindo como um laboratório prático. Os alunos passavam as tardes aprendendo não só sobre conserto de bicicletas, mas também sobre administração de empresas, atendimento ao cliente e engajamento comunitário. Nicholas documentava essas evoluções, dedicando segmentos regulares do seu podcast para atualizar os ouvintes sobre o progresso do programa. Vocês querem saber como é a verdadeira educação? Perguntava ele frequentemente aos convidados. Não se trata apenas de livros e provas. Trata-se de dar às crianças problemas reais para resolver e observar como elas encontram soluções que nem sequer imaginamos. O sucesso da iniciativa atraiu a atenção de defensores da saúde e formuladores de políticas. Thomas e Maria foram convidados a falar em conferências sobre soluções baseadas na comunidade para o endividamento médico. Suas histórias inspiraram novos programas que conectaram o empreendedorismo juvenil ao suporte em saúde, abrindo caminhos para outras famílias enfrentando desafios semelhantes.
O caderno original de Thomas, repleto de anotações minuciosas sobre reparos e cálculos de quantas bicicletas ele precisava consertar para pagar cada fatura médica, tornou-se um símbolo poderoso da determinação juvenil. Nicholas mandou emoldurá-lo e o pendurou na oficina, ao lado de fotos que documentavam a evolução do programa, desde um pequeno garagem até um centro comunitário próspero. O fundo de bolsas criado em nome de Thomas expandiu-se além do apoio a jovens empreendedores de famílias com crises médicas. Ele passou a ajudar estudantes que buscavam formação profissional em qualquer área, com um foco especial naqueles que demonstravam o mesmo espírito de serviço comunitário que caracterizou a jornada de Thomas. À medida que o programa se aproximava do 5º aniversário, Nicholas organizou um episódio especial ao vivo do podcast, com a participação de Thomas, Maria e vários jovens empreendedores que haviam iniciado programas semelhantes em suas comunidades. O evento atraiu milhares de pessoas, transformando temporariamente o bairro em um festival de ciclismo, serviço comunitário e empoderamento juvenil. Durante a celebração, Thomas revelou a próxima fase do programa, uma unidade móvel de reparos que levaria ferramentas e treinamento para bairros carentes. A ideia surgiu de seus primeiros dias de recolher bicicletas abandonadas pelo bairro, mas agora serviria a um propósito maior, proporcionando oportunidades de aprendizado e renda diretamente para os jovens que não podiam chegar à oficina. Vocês sabem o que torna este programa especial? Perguntou Nicholas durante a transmissão do aniversário. Ele continua evoluindo, mas nunca perde seu coração. Cada nova iniciativa retorna à missão original de Thomas, usar habilidades simples para resolver problemas complexos. A unidade móvel, batizada de Rolling Class 1, tornou-se outro divisor de águas. Equipado com ferramentas, peças sobressalentes e instrutores experientes, o veículo viajou até escolas, centros comunitários e conjuntos habitacionais em todo o Austin. O alcance do programa expandiu-se exponencialmente, criando novas oportunidades para o engajamento dos jovens e a construção de comunidade. Ciclistas profissionais passaram a organizar seus treinamentos para aproveitar as oportunidades de mentoria na oficina. Medalhistas olímpicos e veteranos do Tour de France dedicaram tempo trabalhando lado a lado com os jovens aprendizes, compartilhando não apenas conhecimento técnico, mas também lições de vida sobre perseverança, definição de metas e a importância de retribuir a comunidade. A atmosfera na oficina nesses dias era eletrizante. Jovens mecânicos trabalhavam ombro a ombro com seus ídolos do ciclismo, aprendendo técnicas avançadas enquanto compartilhavam suas próprias inovações. Nicholas frequentemente aparecia durante essas sessões, e seu podcast capturava a energia única de jovens ensinando seus ídolos novos truques, ao mesmo tempo em que absorviam décadas de experiência profissional. O impacto do programa nas famílias enfrentando crises médicas também evoluiu. Por meio de parcerias com provedores de saúde e grupos de advocacia, o Wheels of Change começou a oferecer serviços de suporte abrangentes. Famílias podiam acessar assistência para revisão de contas médicas, conexões com estudos clínicos e ajuda para navegar em recursos de seguros, tudo enquanto seus filhos aprendiam habilidades valiosas na oficina. O caderno original de Thomas, com seus cálculos cuidadosos e anotações de reparo, foi digitalizado e transformado em um currículo didático. O Martinez Método de conserto de bicicletas, caracterizado por seu método sistemático e atenção aos detalhes, tornou-se padrão de treinamento em escolas técnicas de todo o país. Mas, mais importante, a mensagem subjacente do caderno, que determinação e criatividade podem superar obstáculos aparentemente intransponíveis, inspirou inúmeros jovens a encontrar suas próprias maneiras de fazer a diferença. À medida que o programa continuou a crescer, seus princípios fundamentais permanecem inalterados. Cada pessoa tem valor, cada habilidade pode ser útil, e toda a comunidade tem o poder de resolver seus próprios desafios quando as pessoas trabalham juntas. A história que começou com um garoto consertando bicicletas em seu garagem se transformou em um movimento, provando que às vezes as soluções mais poderosas vêm dos lugares mais inesperados. Olhando para trás, Thomas frequentemente lembra aquela manhã crucial, quando Nicholas Ferreira apareceu na porta do seu garagem. Não foi apenas sobre conseguir ajuda para pagar as contas do hospital da minha mãe, explica ele em suas palestras. Foi sobre alguém enxergar potencial onde outros viam apenas um garoto mexendo com bicicletas.
Nicholas não apenas escreveu um cheque, ele ajudou a construir um sistema que continuaria a ajudar outros muito depois de aquelas contas serem pagas. O impacto do programa no próprio sistema de saúde também foi significativo. Vários hospitais importantes no Texas já implementaram programas de parceria do Wheels of Change, criando caminhos diretos para que famílias acessem cuidados médicos e oportunidades de empreendedorismo juvenil. O modelo foi tão bem-sucedido que as companhias de seguros começaram a oferecer reduções de prêmio para famílias que participavam de programas de serviço comunitário inspirados na iniciativa de Thomas. Nicholas Ferreira continuou a transmitir atualizações regulares sobre o programa em seu podcast, mas ele sempre mantém o foco nas histórias de sucesso das bases. Vocês sabem o que é incrível, ele costuma dizer aos seus convidados. Cada vez que acho que o programa atingiu seu auge, algum garoto surge com uma nova ideia que o leva a outro patamar. Essa é a força de dar às pessoas jovens as ferramentas e a confiança de que precisam para resolver problemas. O garagem original foi preservado como parte de um complexo maior, que agora inclui um moderno centro de reparos, espaços para aulas e um centro comunitário. A primeira bancada de trabalho de Thomas permanece em seu lugar, gasta mas orgulhosa, com seu CMYK inicial ainda visível após anos de uso. Novos alunos começam sua formação ali, aprendendo não apenas técnicas de reparo, mas os valores que construíram o programa, determinação, inovação e serviço comunitário. A recuperação de Maria foi completa, e seu papel evoluiu de inspiração do programa para diretora executiva da Divisão de Advocacia de Saúde da iniciativa. Ela trabalha diretamente com hospitais e companhias de seguros para criar melhores caminhos para famílias enfrentando crises médicas, garantindo que nenhum pai precisa assistir seu filho carregar os fardos de um adulto. A frota do Rolling Class Roll expandiu-se para 20 veículos, cada um atendendo diferentes bairros do Texas. Essas unidades móveis tornaram-se mais do que apenas oficinas ambulantes, são agora centros completos de educação STEM, oferecendo cursos em mecânica, eletrônica e engenharia, todos construídos sobre a base prática da reparação de bicicletas. Ciclistas profissionais que atuam como mentores no programa frequentemente falam sobre como essa experiência muda sua perspectiva sobre o esporte. Chegamos pensando que iríamos ensinar esses jovens sobre bicicletas, comentou um veterano do Tour de France, mas acabamos aprendendo mais sobre propósito e comunidade do que jamais imaginamos. Empresas locais, que inicialmente apoiaram o programa, evoluíram para se tornarem parceiros plenos, criando programas de aprendizagem e oportunidades de trabalho para graduados do treinamento Wheels of Change. O sucesso da iniciativa provou que o investimento comunitário no potencial jovem traz retornos que vão muito além dos indicadores financeiros. Thomas, agora com pouco mais de 20 anos, divide seu tempo entre gerenciar a expansão nacional do programa e concluir seu curso de engenharia. Seu projeto de tese foca no desenvolvimento de soluções de transporte acessíveis e sustentáveis para comunidades carentes, uma evolução direta dos seus primeiros dias consertando bicicletas no garagem de sua família. O papel de Nicholas Ferreira também evoluiu. Embora continue sendo mais visível defensor do programa, ele cuida para que os holofotes estejam sempre nos jovens que impulsionam seu crescimento. Minha parte nessa história foi simples, diz ele frequentemente. Eu apenas reconheci o que já estava lá, um garoto com a determinação de ajudar sua mãe e as habilidades para realizar isso. Tudo que cresceu a partir desse momento é um testemunho do que acontece quando investimos no potencial dos jovens. A história de Wheels of Change continua a inspirar novos capítulos em todo o país. Cada comunidade que adota o programa acrescenta seus próprios elementos únicos, mas mantém o princípio fundamental que tudo iniciou, a crença de que os jovens, com o suporte e as oportunidades certas, podem transformar desafios em chances de construir algo maior do que eles próprios. Como Nicholas Ferreira costuma lembrar aos seus ouvintes, esta não é apenas uma história sobre consertar bicicletas ou pagar contas médicas. Trata-se do que acontece quando confiamos nos jovens para resolver problemas grandes. Thomas nos mostrou que, às vezes, as melhores soluções vêm dos lugares mais inesperados, como um garoto em garagem que só queria ajudar sua mãe. O programa permanece como um testemunho vivo do poder da iniciativa individual amplificada pelo apoio comunitário.
O que começou como a determinação de um garoto em ajudar sua mãe cresceu e se transformou em um movimento que continuou a mudar vidas, consertar bicicletas e provar que toda habilidade, por mais humilde que pareça, tem o potencial de criar mudanças significativas.